Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Final de semana com clássicos de norte a sul do nosso país, ou melhor, de nordeste a sul do nosso país. No Nordeste tivemos Náutico Sport, tivemos no Sul Grenal, vencido pelo Internacional, e aqui no Rio de Janeiro tivemos o lindo, maravilhoso Fla-Flu. Fla-Flu que tem vários significados, né? Tem vários significados. Inclusive, aquele irmão não sabe dar maior. A mulher de fulano de tal deu mó Fla-Flu nele. Criam um monte de simbologias para o Fla-Flu. E esse Fla-Flu, que não era uma final, valia 3 pontos, mas deixaria muito bem encaminhado para o título do primeiro. É que o Campeonato Carioca é uma zona, o regulamento, mas deixaria o vencedor desse jogo numa condição muito boa para ser campeão do primeiro turno. E o campeão do primeiro turno já tem vantagem, né, para a final do Campeonato Carioca. Não me peça, você que não é carioca, que eu sei que tem alguns torcedores de carioca que também não sabem como é que funciona o regulamento, mas eu não vou explicar agora, irmão. Senão eu vou ter que fazer um vídeo de 1 hora para explicar a zona que é o Campeonato Carioca. Então, dá uma olhada aí, pesquisa como é que é, porque eu já expliquei uma vez, mas não vou falar de novo. Mas é uma bagunça, Para você ter ideia, o primeiro turno vai ser campeão. Aí, que é a Taça Guanabara. A Taça Rio vai ser disputada entre o 5º e o 8º colocado, ou seja, quem está nas semifinais do Campeonato Carioca não disputa a Taça Rio. Antigamente não. Você tinha o campeão da Taça Rio contra o campeão da Guanabara para ver quem era o campeão geral. Simples, né? Mas atualmente ser simples é quase que um xingamento, né? Fazer coisa simples é quase que um aborto da natureza. Então é complicado. Então, valia 3 pontos e valia também aí o vencedor, o Flamengo ou o Fluminense, colocar a mão no primeiro turno e a vantagem para as finais do Campeonato Carioca. Aconteceu que Flamengo venceu o Fluminense por 2-0, 2 gols no segundo tempo. E amigo torcedor, você que acompanhou o meu vídeo de pré-jogo, você sabe o que eu vou falar. Aconteceu exatamente o que eu imaginei. E não é que sou um gênio da lâmpada, muito pelo contrário. É só pensar um pouquinho. É só parar de usar a cabeça para colocar boné, né? Você usar um pouquinho a cabeça, você ia ver que esse Fla-Flu tinha uma diferença primordial em relação aos outros. Não é porque o Fluminense jogou na altitude e está jogando contra o Flamengo agora. Não é isso. Até porque isso que o Felipe Melo falou, um grande chororô. E ainda citou o Flamengo erradamente. Só para lembrar ao Felipe Melo e os chorões de plantão que ano passado o Flamengo jogou na altitude, voltou para o Rio, jogou o clássico contra o Botafogo e na quarta-feira decidiu a Supercopa. Ou a Recopa, né? Decidiu a Recopa. Ou seja, o que o Fluminense está passando, o Flamengo passou no passado. Então, não pode falar, se fosse o Flamengo. Bom, já foi o Flamengo e aconteceu a mesma coisa. E o Fluminense não falou absolutamente porra nenhuma. Ficou quietinho porque não era com ele. Então, irmão, chororô, ficou feião. Feião. Então o Flamengo jogou contra o Fluminense e ganhou de 2-0. Aí eu sei que vão falar, mas o Fluminense não estava com o seu time principal. Ué, o Fluminense só tem um time? Não tem reservas? Não tem um elenco? Ué, é para isso. Não era isso que todo mundo fala
do Flamengo e do Palmeiras? Não interessa. Não tem dinheiro, tem que ter elenco. Ué, como é que um campeão da Libertadores não tem elenco, só tem um time? Contratou jogadores aí de nome, de qualidade. Então, tem um elenco. Então não pode se colocar desculpa na derrota porque estava faltando alguns jogadores. Não tinha um Ganso, não tinha não sei o que lá. Não, não dá, irmão. Não dá. Porque a maioria do time, a base do time estava. Quase todos os principais jogadores estavam. Tinha um ou outro ali que não estava. Então, irmão, também não é por aí. A diferença desse clássico para os outros não foi isso. E a gente vai falar aqui. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor rubro-negro que está feliz, meu amigo torcedor tricolor que não está muito feliz, mas também vai falar, não estou esquentando não, porque quarta-feira eu vou ser campeão. A gente espera que o Flusão seja campeão mesmo, que o título fique no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, a gente torce para isso, mas tem que ser honesto, né? A gente pede que você escuta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado, compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então galera, vamos logo fazer um vídeo do Fla-Flu e fazer juntamente um apanhado da classificação, faltando agora uma rodada para o final da fase aí de grupos do Cariocão. Beleza? Então vamos aqui logo para a classificação. Pegar aqui. Vamos lá, aqui. Abriu aqui para mim. Vamos lá. Bom, a classificação após a 10ª rodada consta Flamengo na primeira colocação com 24 pontos, o Fluminense é o segundo com 21, o Nova Iguaçu é o terceiro também com 21, e o Vasco é o quarto com 19. A diferença do Fluminense para o Nova Iguaçu, que estão com o mesmo número de pontos, é o saldo de gols. Que o Fluminense tem 8 e o Nova Iguaçu tem 4. Agora vamos lá. O Nova Iguaçu fez mais gols que o Fluminense. O Nova Iguaçu fez mais gols que o Fluminense. O Nova Iguaçu fez 16. O problema é que tomou 12. Mas Nova Iguaçu dando trabalho. Então, nesse momento, os 4 primeiros colocados são Flamengo, Fluminense, Nova Iguaçu e Vasco. Na 5ª colocação, o Botafogo. Na 6ª colocação, o Boa Vista. Na 7ª colocação, a Portuguesa. 9º é Madureira. Quer dizer, 8º é Madureira. 9º é Volta Redonda. 10º é Bangu. 11º Sampaio Correia, e nesse momento quem está caindo, na verdade já caiu, é o Audax Rio, já está rebaixado porque não tem nenhum ponto. Então vamos lá, falta apenas uma rodada. Bom, Flamengo já está classificado para a próxima fase e dificilmente o Flamengo não vai ser campeão. Por quê? Do primeiro turno. O Flamengo joga contra o Madureira. Se o Flamengo perder para o Madureira, o Flamengo vai continuar com 24 pontos. O saldo de gols vai cair um pouquinho. Mas o saldo de gols do Flamengo é 19. O Fluminense pode chegar aos 24 pontos. Só que o Fluminense, para atingir o saldo do Flamengo, vai ter que golear o Botafogo e o Flamengo tomar uma goleada do Madureira. Eu acho que as duas opções é muito pouco provável. O Flamengo ser goleado pelo Madureira e o Botafogo ser goleado pelo Fluminense. O Nova Iguaçu, exatamente a mesma coisa. O Nova Iguaçu joga na próxima rodada contra o Volta Redonda. Joga contra o Volta Redonda. O Nova Iguaçu vai ter que golear o Volta Redonda e o Flamengo tomar uma goleada do Madureira. Então, irmão,
praticamente o Flamengo é campeão da Taça Guanabara do primeiro turno. O que acontece? Fluminense e Nova Iguaçu já estão classificados. Fluminense e Nova Iguaçu já estão classificados para as semifinais. Só falta uma vaga. E essa uma vaga vai ser disputado entre Vasco e Botafogo. Ou seja, um dos dois grandes do Rio, uma das duas SAFs vão ficar fora das semifinais. Consequentemente, vai ter que disputar a Taça Rio, aquele campeonato do 5º ao 8º colocado. Hoje está mais para o Vasco da Gama. Hoje está mais fácil para o Vasco da Gama do que para o Botafogo. Então, Flamengo, Fluminense e Nova Iguaçu já estão classificados para as semifinais. O Flamengo vai ser o primeiro colocado de qualquer maneira. O que pode mudar é o Nova Iguaçu ou o Fluminense. Quem vai ficar em segundo? Tá? Na próxima rodada, o Nova Iguaçu pega o Volta Redonda. A princípio, mais fácil do que o adversário do Fluminense. O adversário do Fluminense é o Botafogo. E o Botafogo está disputando uma vaga com o Vasco. E o Vasco da Gama joga contra a Portuguesa. Portuguesa que está ali na 7ª colocação. Quem é que tem a missão mais difícil? O Vasco ou o Botafogo? Obviamente que é o Botafogo que vai pegar o Fluminense. Pode pegar um Fluminense de ressaca do título, mas pode pegar um Fluminense de cabeça baixa, se perder o título, mas querendo chegar às finais do Campeonato Carioca em boas condições. E tem outro detalhe, tem um chaveamento aí. É que, na minha opinião, o chaveamento era o primeiro contra o quarto e o segundo contra o terceiro. Mas teve um amigo que me disse que o chaveamento não é esse. O chaveamento parece que vai ser, se eu não estiver enganado, o que ele me falou é que é o primeiro contra o terceiro e o segundo contra o quarto. Sinceramente, eu não sei. Eu vou até dar uma olhada aqui. Regulamento do Campeonato Carioca. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Regulamento do Campeonato Carioca. Deixa eu dar uma olhada. Atual campeão, campeão carioca. Deixa eu ver. Regulamento. Não, é isso mesmo. Ó. Semifinal será disputada em 2 jogos. Nos confrontos entre o primeiro e o quarto, e o segundo e o terceiro, com vantagem do empate do time que melhor campanha. A final será entre as 2 partidas, sem vantagem para nenhuma das equipes. Ou seja, é o que eu falei mesmo. É o primeiro contra o quarto e o segundo contra o terceiro. Nesse momento, seria Flamengo e Vasco, Fluminense e Nova Iguaçu. Flamengo e Vasco, Fluminense e Nova Iguaçu. O que pode acontecer se o Nova Iguaçu perder o seu jogo e o Vasco ganhar, o Vasco ia 22 pontos e passar o Nova Iguaçu. Então não está definido os confrontos. Não está definido os confrontos. Fluminense e Nova Iguaçu, se vencerem os seus jogos, vão se enfrentar nas semifinais. E o Flamengo vai jogar contra o Vasco. Então, a única definição que falta agora é de uma vaga. Se vai Vasco ou se vai Botafogo. Porque o Flamengo, Fluminense e Nova Iguaçu já estão classificados. Por quê? Com 21 pontos, tanto Fluminense quanto Nova Iguaçu não pode ser alcançado pelo Botafogo, que só tem 17. Vai chegar a 20, então não passa ele. O Botafogo só passa o Vasco da Gama. Então tá aí a classificação geral. E o jogo, cara? Vamos lá. Por que eu falei que eu acertei o que eu falei aqui? Bom, eu disse, e vou repetir aqui, que o que ia mudar nesse jogo, era o Flamengo. Eu disse, o Diniz, o Fluminense, ainda não jogou contra ninguém. Quer dizer, o Fluminense, o Diniz, ainda não jogou contra este Flamengo.
E quando eu estou dizendo este Flamengo, não é versão 2023, é versão 2024. E qual é a diferença desse Flamengo para os outros Flamengos de 5 anos para cá? É o sistema defensivo. O sistema defensivo do Flamengo está muito sólido com o Tite. O Tite é um especialista em sistemas defensivos. Então o Fluminense ia pegar um Flamengo muito consistente defensivamente. O Flamengo poderia até deixar um pouco de ser agressivo, mas o Fluminense ia jogar contra um Flamengo muito bem posicionado defensivamente. E esse foi o grande problema que o Fluminense encontrou. O Fluminense não encontrou a facilidade e as brechas que os outros Flamengos davam. Ele teve mais dificuldade. Além de ter alguns jogadores que não estavam ali de qualidade, tipo um Marcelo, tipo um Ganso, mas mesmo que tivessem, ia ter mais dificuldade. E outro detalhe, o Flamengo agora é um time com 2 pontas abertos. O Flamengo é um time com De La Cruz menos cadenciado. Não estou falando a comparação do Gerson, que a gente deseja aí uma pronta melhora para o Gerson, vai ter que passar uma cirurgia, vai ficar um bom tempo parado. E todos que gostam de futebol esperam uma pronta recuperação do Gerson, que volte logo, porque faz bem para o futebol. Mas com o Gerson é um time mais cadenciado, com o De La Cruz não. É um time acelerado o tempo inteiro. O De La Cruz é uma formiguinha que corre o campo inteiro, ele é pequenininho e ele corre o campo inteiro. Ele dá combate em tudo quanto é canto do campo. Então ele ajuda muito o sistema defensivo e ofensivo. O tanto que o segundo gol, sai de uma jogada driblando 3 dele. Então a diferença dos outros clássicos foi essa. Que o Flamengo agora tem uma consolidação, um formato defensivo bem conceituado e bem aplicado. E aí, você coloca um time bem formatado, que está correndo atrás da bola o tempo inteiro. Não estava deixando o Fluminense jogar de maneira nenhuma. Mesmo assim, o Fluminense ainda criou. Teve um gol anulado, que estava impedido. Criou uma ou outra chance lá, que o Rossi fez algumas defesas. O primeiro tempo foi um jogo muito bem parelho, muito bem igual. Mas no segundo tempo, não. O Flamengo deu uma deslanchada, foi um pouco melhor. Pode ser, sim, a parte física do Fluminense tenha sentido um pouco. Todo mundo, até a galera que jogou, tenha sentido. E o Flamengo fisicamente está muito bem. Está muito diferente do ano passado. Então você pega o Flamengo fisicamente muito bem. Você pega o Flamengo defensivamente já encaixado. E pega um time que não vem perdendo, não vem tomando gol, ele vai dando força, vai criando moral. E o Flamengo é um time com moral e com muita confiança. E agora um time mais acelerado, menos cadenciado. Porque você tem o Luiz Araújo, que é ponta, você tem o Cebolinha, você tem o De La Cruz, que faz isso tudo. Você tem um lateral esquerdo que avança muito, que é o Ayrton Lucas. Você tem um Varela que está jogando muito bem. Ou seja, você não tem um time lento. Os mais lentos ali é o Pedro e o Arrascaeta. O restante tem tudo uma dinâmica muito grande. Até os 2 zagueiros. Então, muda um pouco. É como se o Diniz estivesse enfrentando um time pela primeira vez. Ele não estava enfrentando o mesmo Flamengo que ele enfrentou todas as vezes e sabia como é que jogava. Não. Ele enfrentou um outro Flamengo. E aí esse outro Flamengo deu uma complicada pro Fluminense. Foi um bom jogo, gostei, bem jogado, bem disputado. Primeiro tempo, pouco criativo, com uma ou outra situação, mas dos 2 times procurando não querer perder. Porém, no segundo tempo, o jogo ficou um pouco mais aberto. Jogo pegado, entradas um pouco mais duras, mais violentas, mas é clássico. E, no final, deu Flamengo 2-0. Na minha opinião, justo o placar. Beleza? Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!